Olá, boa noite, boa tarde, bom dia a todos vocês do curso de Psicologia das aulas no sábado. Eu vou dar início agora a uma pequena revisão para a realização da prova de dia 2, e no qual eu estarei passando o link do Google Forms para vocês realizar essa prova, que seria o encerramento da nossa disciplina de políticas públicas da educação. Então, primeiro que nós vamos, como tinha dito no nosso último encontro, no qual nós debatemos sobre o texto de saúde mental da escola, e esse texto são de três autores: a Marlene Vieira, o Gustavo Stanislau e o Rodrigo Bressan, e mais a Isabel Bordan também, tá? Então, uma breve revisãozinha sobre esse texto que nós debatemos na aula passada, tá bom? Bom, a princípio, nós fizemos algumas reflexões sobre a saúde mental, e principalmente a questão da saúde mental na escola, da escola do Brasil, e eu questionei com vocês o que podemos compreender sobre saúde mental na escola. E diante disso, nós começamos a debater que é um problema sério, nas escolas hoje. Nós temos muitos alunos especiais, e apesar do texto falar sobre o aluno, nós temos professores com saúde mental também na escola, e que esses conflitos dessa saúde mental, eles trazem transtornos mentais que se afloram no cotidiano da vida social, não só da vida da escola, E também fizemos uma reflexão de até que ponto essa saúde mental ela pode ser um fator negativo no processo de ensino-aprendizagem, E como é que estaria esse problema da saúde mental hoje no Brasil? Então nós questionamos que é um problema sério, não é um problema que, apesar de estarmos em pleno século XXI e apesar de que existem políticas públicas voltadas à questão da saúde da criança e do adolescente com relação à educação, ainda não temos um resultado significativo para que problemas determinados, encontrados nas escolas pelos gestores, professores, ainda não trazem uma solução mais eficaz, E descobrimos também que a questão da falta de profissionais dentro das escolas ainda é um grande problema, E também, que trabalho tem sido feito para promover a saúde mental dentro das escolas, que a gente vai ver que são poucos ainda, apesar de que as políticas públicas relacionadas à questão da saúde mental e a educação aliada, por mais que elas existam e persistam nas nossas leis, ainda não há um resultado inclusive de prevenção ainda. E o texto ele vai debater isso, Dessa forma, a introdução do texto ela começa a falar que dados de estudos acadêmicos científicos no Brasil detectaram que de 10 a 20% das crianças e adolescentes apresentam algum tipo de transtorno mental nas escolas brasileiras, Então, a situação brasileira ela é particularmente alarmante nesse momento, porque ela toma uma proporção continental, porque o nosso país ele tem uma dimensão territorial continental, e diante disso, o fato de ter todo esse território gigantesco, nós temos enormes diferenças culturais, sociais entre as regiões também, E o texto no início ele também chama de prejuízo, essa questão dos problemas da saúde mental nas escolas brasileiras, pelo fato de que
a situação no Brasil é particularmente alarmante, né? Pois considera uma proporção, né, gigantesca no nosso país, tá? E os jovens afetados por transtornos mentais apresentam com a maior frequência rendimento acadêmico inferior à evasão escolar, que envolve problemas legais e a demanda de alunos com tipo de problemas emocional e comportamental. Aí eu lembro que no momento eu citei algumas situações, né, na escola que eu trabalho aqui em Goiânia, e vocês também colocaram algumas situações no nosso debate no texto, né? Dessa forma, então, situando esses problemas de saúde mental nas escolas brasileiras, o texto ele fala que há uma falta, né, de informação confiável e de orientações especializadas, né, que vem causando insegurança, né, e um fator relevante também é a questão do olhar do professor, né, que passa a considerar essa questão do transtorno mental o que não é e o que é, ou seja, ele não é seguro diante de um diagnóstico por um profissional de saúde, até mesmo porque esse profissional até não existe nessa escola, né? Então existe uma crescente dependência, né, de um suporte de um profissional da área da medicina, da área da psiquiatria, da psicologia, para estar mediando essa situação dentro das escolas. E aí então o texto ele vai, né, fazer um debate sobre o profissional da saúde dentro de um contexto histórico, né? Como é que é a história, né, da saúde, do profissional da saúde na educação, né? Então o texto fala da figura, né, de um médico, de um profissional que é muito importante, que tem uma contribuição muito importante em casos fundamental, né? Por isso há uma generalização e uma tendência de supervalorização de doenças que não traz benefício a ninguém, né? Então se justifica o rendimento escolar por aquele sujeito social, aquele aluno, né, ele ter problemas de saúde mental, e isso que justifica o fracasso escolar dele. E aí, né, nas últimas décadas, né, o paradigma da saúde mental ele veio evoluindo e ele superou, né, alguns paradigmas preconceituosos, né, e que tira puramente do conceito biológico e antropológico, né, ao considerar esses fenômenos resultantes, né, de fatores genéticos, biológicos, né, questões estruturais do cérebro, hormônio, né, e isso entra em controvérsia quando a psicologia social e cultural ela entra em questão, né? Por quê? Porque até mesmo as políticas de direitos civis e humanos, elas consideram que as pessoas com necessidades especiais e até mesmo os sujeitos com transtornos mentais, né, eles têm direito à educação, né? Eles têm direito ao acesso à educação. E que esse sujeito ele está dentro de um contexto social, né? Ou seja, são crianças carentes, são crianças de famílias pobres, né? São crianças que têm um contexto cultural diferenciado dentro desse país de dimensões territoriais. Então essa questão psicossocial cultural ela tem que estar inserida dentro desse contexto, né? De teorias, né, dentro da teoria da saúde, da medicina. Então, por isso que os profissionais da saúde eles estão dentro de um contexto histórico que os autores falam, né, que o processo entre saúde e doença deve ser considerado como um contínuo. Ou seja, toda criança com transtorno mental ela tem um histórico social, cultural, né, geográfico, né, independente do seu diagnóstico, né, que foi feito por profissionais da saúde. Então, por isso que é necessário que esses dois estudos, né, do transtorno mental dessa criança, desse jovem, esteja aliado ao contexto social, cultural dela, que por isso que vai ser um tratamento que será bem sucedido. Então,
o texto, os autores, eles já fazem, né, já dão uma ênfase positiva dentro desse contexto profissional, no contexto histórico, né? Depois o texto começa a falar a questão da saúde, a promoção da saúde dentro de um contexto político. Aí ressalta, né, a Constituição de 1998, que ela ressalva, né, ou afirma uma mudança progressiva dos serviços, passando de um modelo assistencial centrado na doença e baseado no atendimento a quem procura, para um modelo de atenção integral à saúde, no qual haja incorporação progressiva de ações de promoção, de proteção, ao lado daqueles propriamente ditas, né, chamados de recuperação, né? A nossa Constituição fala isso, dentro do contexto nacional das políticas voltada a atender, né, a necessidade especial da saúde mental. E o texto também fala de uma política pública internacional, né, da Organização Mundial da Saúde, a OMS, que está relacionada à concepção ampla da saúde e pressupõe um modelo que envolve determinantes sociais da saúde, como educação, meio ambiente, acesso de serviços essenciais, por meio de ações coletivas, intersetoriais, fomentadoras de políticas públicas. Então, a OMS, ela dá o fator de saúde relevante à questão da educação, né, por serviços prioritários, essenciais, ou seja, parcerias, né, e trabalhos coletivos entre profissionais da saúde e profissionais da educação. Tá? Dentro desse contexto político internacional, então, a OMS ela define 7 princípios, né, conhecido como World Health Organization, né, de um documento de 1998, que retrata essa promoção da saúde dentro de um contexto político internacional, uma concepção que seja holística, né, de uma forma mundial, cidadã, planetária, intersetorialidade, né, vários setores que estejam envolvidos com essa questão da saúde mental dentro da educação, o empoderamento, né, a participação social, escola, família, gestores, profissionais da saúde, equidade, né, para todos dentro de uma mesma linguagem, tá? Ações multi-estratégicas, ou seja, projetos políticos da escola ou da saúde que envolve também a comunidade, esses sujeitos sociais que têm transtornos mentais, os professores, os gestores, né? E isso envolve também sustentabilidade, né? Porque falar em saúde mental, falar em bem-estar social e mental é falar também numa questão de sustentabilidade. No âmbito de políticas públicas da saúde relacionada com a educação, os autores eles ressalvam que os antigos PCNs, né, os Parâmetros Curriculares Nacionais, que hoje já foram substituídos, né, aí pelos nossos currículos mais atualizados, que recorrem a essa questão da saúde ambiental, aliás, da saúde de transtornos mentais na escola, né? Então, o PCN fala sobre a promoção da saúde que ocorre por meio da educação, da adoção de estilos de vida saudáveis, do desenvolvimento de aptidões e capacidades individuais de produção de um ambiente saudável, da eficácia da sociedade, da garantia de implantação de políticas públicas voltadas para a qualidade de vida e dos serviços de saúde no Brasil, né? Então, os parâmetros curriculares nacionais do Brasil, né, de 1997, ele já associava essa questão da educação e da saúde pública, né? E dessa forma, então, o texto ele vem falando também sobre prevenção da saúde mental, né? E diante disso ele fala que essa prevenção é uma atividade relacionada ao controle de fatores de risco que antecede, né, os transtornos, e ela atua em diferentes fases, né, de um contínuo saúde e doença, visando impedir a progressão desse processo em direção aos problemas da saúde, né?
Então os profissionais requer já um plano, né, de prevenção dentro da questão da saúde mental junto com os gestores e os professores, né? E dessa forma, então, essa prevenção, eles vão estar falando em prevenção primária, que é a ação que visa evitar a ocorrência do consumo de drogas, né, antes de que ele aconteça. A prevenção secundária também, ações que visam interromper o uso de substância, no caso que a pessoa já utilize de alguma frequência que ocorre o risco de piorar o padrão do uso. E uma prevenção terciária, quando após a dependência instalada, estabelece ações que incentivam a busca de tratamento e recuperação. Então, nesse caso aqui, né, esses transtornos, falar de uma saúde de transtorno mental, requer no caso, né, que esse transtorno mental ele pode vir a piorar pelo uso contínuo de drogas, né? E aí o texto também, continuando sobre essa questão da prevenção da saúde mental e o papel da escola, né, nesse momento, fala que a literatura em saúde mental ela tem identificado o sistema escolar como espaço estratégico privilegiado na implantação de políticas de saúde pública para jovens, passando a destacá-la como principal núcleo de promoção e intervenção da saúde mental para crianças, adolescentes, atuando no desenvolvimento de fatores de proteção da redução dos riscos ligados à saúde mental, né? Então, isso aqui inserido dentro das políticas públicas, mas nós verificamos que na prática, na realidade, gente, isso é muito difícil de acontecer, né? E aí, ainda continuando, né, sobre o que o texto fala sobre a prevenção da saúde mental e o papel da escola, fala que é importante nesse momento ter experiência com diversas crianças de uma mesma faixa etária, permitindo uma observação mais crítica do comportamento dos seus alunos, poder observar, né, os alunos em diversos contextos da tarefa, socializando e por longos períodos de tempo, poder utilizar-se também da flexibilidade do currículo para abordar assuntos relacionados à promoção da saúde mental e poder utilizar do seu papel no modelo como um triunfo, ensinando a criatividade e o bom senso no dia a dia, né? Então está bem pontuado aí. E aí sobre a iniciativa de promoção da saúde, né, e a prevenção na saúde, de prevenção nas escolas no Brasil e no mundo, tá? A Lei de Diretriz de Base da Educação, né, ela também fala, citando novamente os parâmetros curriculares nacionais, que entrega um sistema transversal, né, falando sobre a saúde em diversos aspectos vinculado à saúde individual e coletiva também, tá? E a Organização Mundial da Saúde também, ela busca uma sustentação de uma saúde e do aprendizado, além de integrar profissionais da educação, profissionais da saúde, profissionais da educação, pais, alunos e membros da comunidade, né? Ou seja, todos os sujeitos sociais que envolvem a educação e, no caso aqui, os da saúde também, tá? E depois o texto ele fala em 11 princípios da escola promotora da saúde. Desses 11 princípios, né, eu vou citar aqui cada um para a gente recordar aqui, daqueles que nós debatemos. E, aliás, vou citar aqui alguns principais, né, norteadores. O primeiro, ter visão ampla de todos os aspectos da escola, que vai promover um ambiente saudável, que favorece, né, o aprendizagem. Fundamentar-se em um modelo de saúde que inclua a interação dos aspectos físicos, psíquicos, socioculturais e ambientais, que hoje saúde e educação está envolvendo nessas categorias, por isso que eu vejo que é um princípio fundamental. Outro princípio, que é o número 5, reconhecer os conteúdos de saúde que devem ser necessariamente incluídos nas diferentes áreas dos currículos, né? Principalmente no curso superior, porque a área das licenciaturas, elas sempre falam em psicologia de aprendizagem, educação inclusiva, né? Mas elas não estudam especificamente, né, que sujeito social especial é esse e como que o professor deve lidar com esses alunos, né? E outro princípio que eu achei também é o 7, valorizar a promoção da saúde nas escolas para todos, bem como o 8, né, ter uma visão ampla dos serviços da saúde que tenha uma interface, né, com uma escola. O último
os dois últimos, o 10 e o 11, favorecer a participação ativa dos educadores na elaboração do projeto pedagógico da educação para a saúde, ou seja, princípios, né, de elaboração de estudos com projetos específicos na área de educação inclusiva, principalmente com alunos com transtornos mentais, e busca de estabelecer inter-relações na elaboração dentro desse projeto escolar, né? E aí, então, o texto vai falar sobre perspectivas voltadas à saúde mental, né? Ou seja, uma questão de vínculo com a escola, né? Uma estrutura de hospitais e clínicas específica atendendo a comunidade e as escolas, né? E que esses profissionais, eles têm no seu trabalho, junto com a educação, né? Um trabalho de diagnósticos que devem ser feitos, né, com esses alunos que têm transtornos mentais, tá? E que isso deve ter uma melhor eficiência, porque muitos casos são diagnosticados de forma tardia, né, já com os alunos já com 15 anos, né, que não foram, até o momento não foram alfabetizados por ter esses problemas de transtornos mentais, né. Aí o texto, gente, ele vem com um estudo de caso, né. A Universidade Federal de São Paulo, ela faz um trabalho de pesquisa dentro de uma escola, né, e faz uma pesquisa com professores, detecta fenômenos da adolescência normal, problemas que a avaliação seria necessária. E o fim desses estudos, né, a maioria dos professores referiu-se adquiriu não ter conhecimento a respeito do tema, né, de crianças com transtornos mentais ou com doenças mentais, tá? Então, nesse sentido, o texto fala que há uma estreita separação entre os setores da saúde com a educação, que deveria ter isso mais no Brasil para facilitar o acesso desses serviços especializados, uma proximidade, né, entre escola, essas clínicas específicas ou hospitais, né, para trabalhar essa questão da saúde de forma mais coletiva, né? Então é nesse sentido que o texto ele vem trabalhar, né, levando uma das considerações finais, que ainda as escolas brasileiras e os profissionais da educação ainda não estão preparados para um trabalho mais eficiente, né, que possa ajudar o processo de ensino-aprendizagem de crianças e adolescentes com problemas de saúde mental, e que as escolas ainda faltam parceria, principalmente com psiquiatras, com a psicologia, com os psicólogos, que é importante a presença dos profissionais dentro da escola. Então, pessoal, isso foi só um pequeno resumo, né? Eu desejo já muito sucesso para vocês nessa segunda avaliação. Desejo muito sucesso no curso de vocês, né? Quem sabe se não existe a possibilidade da gente estar aí em alguma disciplina no futuro, tá se encontrando mais uma vez, tá? Um grande abraço a todos aí, um bom final de semana a todos vocês, tá bom?